Esse é o Moaicast. Olá pessoal, mais um episódio da Moaicast. Hoje eu estou aqui com o Henrique Esteves da Lei Advogados e vai ser um bate-papo. Nós vamos falar de muita coisa, de vida, de negócio, de trajetória. E lembrando você, não se esqueça de se inscrever no canal, porque quanto mais inscritos tivermos no canal, maior a quantidade de empresários, de pessoas de referência que vão sentar aqui nessa mesa e bater um papo legal, como todos os papos que a gente tem batido aqui. Sejam bem-vindos ao Moaicast. Fala pessoal, aqui é Humberto Spencieri, sempre em busca da estratégia por trás de toda grande história, com meu grande amigo aqui, Henrique. A gente se conhece já há alguns anos, né, Henrique? Bons anos. Companheiros de profissão. Vamos travar um bom debate aqui hoje, mas sem ficar muito no juridiquês, tá, pessoal? Obrigado, Humberto. Obrigado, Paulo. Já, como o Humberto falou, já nos conhecemos há uns bons anos. Paulo conheci recentemente, mas já se tornou um grande amigo, Paulo. E muito obrigado, é uma honra estar aqui com todos vocês, acompanhando, né? Já acompanha aqui o podcast e ter sido convidado para poder contribuir, isso me alegra muito. Estou aqui hoje para a gente bater um papo. Boa, legal. E a ideia, Humberto, que a gente gosta aqui do nosso podcast aqui em Goiânia, é trazer os amigos, trazer os empresários, as pessoas que são referência nos seus respectivos mercados e bater um papo sobre vida, sobre negócio. Então, o que a gente faz? Muitas vezes a gente deixa o CNPJ de lado e a gente fala muito do CPF, porque não existe CNPJ, não existe empresa, não existe um escritório sem que houvesse o CPF por trás de toda a história. Porque você estudou, você traçou uma trajetória, você teve objetivos até o dia que você abriu seu escritório, abriu sua empresa. E a gente quer abordar justamente isso. Antes da Lei Advogados, quem é o Henrique Esteves, o que você fez, quais foram as decisões que você tomou que te trouxeram hoje aqui na posição que você está. Porque afinal, nenhuma história ela começa no negócio, né? Ela começa, na verdade, com a construção de quem você é. E essa construção, ela começa na infância, ela começa com os momentos decisivos da sua vida que tornaram o homem que você é hoje a referência no mercado jurídico goiano. Bacana. Algumas vezes contei a minha história, sempre no início eu contava só as partes boas, né? Uma vez minha sócia me chamou a atenção e falou assim, Henrique, você precisa contar também as partes ruins exatamente para poder explicar como é que você chegou aqui, de onde surgiu, né? E o Henrique, ele basicamente, eu acho que isso começa talvez até um pouco fugindo da história familiar, porque meu pai foi funcionário público, né, hoje está aposentado, minha mãe é funcionária pública, eu venho de uma família que são funcionários públicos lá atrás, tiveram empresários, tiveram pessoas que tinham, né, esse tino no sangue, mas não foi o caminho dos meus pais, meus tios. Mas meu pai sempre falava, olha, não importa o que você fizer, faça, né, aquilo bem feito, faça o melhor. E nós não tínhamos, né, advogados na família. Meu tio formou em direito, mas virou político, foi seguir outro caminho. E ele não tinha nenhum advogado, não tinha quem abrir a porta. Então isso sempre foi um caminho mais difícil. Mas lá atrás eu sempre falo, minha esposa é muito de família, Paulo, e eu sempre fui muito também de amigos, né? Sempre fui ligado aos meus amigos. E ela não entendia, mas hoje eu posso falar, meus amigos lá na infância me ajudaram muito a contribuir na pessoa que eu sou. Porque às vezes se eu ficasse na família, talvez eu seria um funcionário público. Teria seguido o mesmo caminho. Minha mãe brinca, né? Presta concurso. Acho que toda mãe fala isso. Sim. Né? Pensando na estabilidade, na proteção, na segurança que isso gera, né? E hoje eu olho para trás e vejo que ela, né, não estava errada na preocupação com o filho. Né? Até porque ela não sabe o caminho que nós vamos seguir, aquilo que nós vamos, né? Onde nós vamos chegar. Sim. Então ela tem essa preocupação natural com todos os filhos. Perfeito. E se você for parar para pensar como pai, né, e como mãe, no caso, é muito mais fácil o caminho do servidor público. Você estuda ali um tempo, onde seu pai e sua mãe tá provendo, tá te segurando, e você estuda, depois que você adquire o concurso, você já tá numa estabilidade, um caminho formado, uma carreira, e tem aquela tranquilidade. E quando você olha para um ramo de empreendedorismo, na advocacia, que é o empreendedorismo dentro do direito, quantos dão errado e quantos dão certo? A maioria dá errado. Então, uma mãe olha para isso assim, meu Deus do céu, né? E o risco que meu filho vai correr? E se ele perder todo esse tempo? E se não der certo? E isso é normal. Assim, quando eu olho, né, para advocacia, Paulo, quase todos os meus colegas de faculdade
hoje não exercem o direito. É mesmo? Eles foram para outro caminho. É o mesmo caso comigo. Eu e o Humberto temos um amigo que veio da UFG e eu lembro ele falando lá atrás, né, que da turma dele inteira, só ele virou advogado. Olha de uma só. turma, né, eu acho que 60 alunos. E ele, 2 anos mais velho do que eu. E depois eu fui observando isso. Então, assim, a maioria também, realmente, eles não viraram advogados. Mas isso, assim, acho que isso cresce conosco, né? Então, quando eu era pequeno, eu via meus amigos, aí eu tinha grandes amigos que sempre influenciaram, amigos que vieram de negócio, que vieram do agro, que vieram de outras áreas e quase nenhum deles, os pais eram servidores. Pelo contrário, naquela época já tinha alguns que tinham saído como servidor público, tinha se desligado para poder ir mexer com fazenda, mudou de estado, enfim. E isso veio caminhando e sempre lembrando meu pai. Falou, olha, não importa o que você fizer, né, você precisa fazer bem feito. E ele sempre falava, para mexer com negócio, para empreender, você tem que ter isso no sangue, você tem que gostar. E eu sempre olhava isso com bons olhos. Eu gostava quando ele falava isso. E aí isso veio, né, na minha cabeça. E aí pouco sabe, Paulo, eu não comecei no direito. Né? Eu fui fazer ciência da computação lá em Florianópolis, na UFSC. Eu gosto de matemática. Gostava de física, né? Coisa que o advogado normalmente odeia, né? Sempre gostei disso. E aí eu fui para lá. Cheguei lá, gostava muito de computador, sempre gostei de tecnologia. Talvez se eu tivesse feito, né, naquela época programação, hoje estava vivendo um mundo totalmente diferente, né? Não dava para adivinhar. Mas a matéria que eu menos gostava lá, eu confesso, era a programação, até porque tinha um professor que ele ensinava uma programação que ele tinha inventado. Então não era o que estava no mercado e tal. E aí entrou de greve, FAC Federal, aí fiz federal daqui para poder antecipar o curso, vim para engenharia da computação. Tava gostando e a pedido do meu pai, falou, agrada a sua mãe, vai lá, faz ao mesmo tempo um direito. Comecei e aí eu gostei. Eu lembrei que sempre, né, na época do ensino fundamental, do ensino médio, eu sempre tinha aquilo ali de defender a injustiça. Ou melhor dizendo, defender a justiça, né? Eu não gostava da injustiça. Então alguém fazia algo, eu ia lá e defendia aquele que estava sendo prejudicado. Falei, cara, não faz isso e tal, isso não é legal. E aquilo ali depois, né, deu uma aflorada, né? Quando eu comecei o curso de Direito, eu falei, pô, isso aqui é muito mais palpável e real do nosso dia a dia do que a computação naquela época, né? Que ele estava muito distante. Até porque eu vivi uma fase do início da internet, do início da computação, né? Muito diferente do que nós temos hoje. Essa época que você fez a computação era o quê? 2000 e... Você quer me deixar mal aqui, né? 2005, 2004, né? Porque a gente é mais ou menos contemporâneo da faculdade de Direito. Então vai ser... Você deve ter entrado na faculdade de Direito em 2006, por aí, não foi? Não, eu entrei na faculdade de Direito em 2006. 2006, Então eu fiz em 2005. Tá me entregando mesmo, viu, Paulo? Eu ia tentar dar uma escapada aqui, mas realmente... Mas aí que você falou algo interessante. Você falou que você sempre defendia as pessoas que ali na sua adolescência, na infância / adolescência ali, que você via que elas estavam sendo injustiçadas, né? Então você já viu que era algo seu. Você lembrou desse fato. E engraçado, porque eu estava fazendo devocional e aí eu sempre anoto algumas coisas aqui do meu dia, né? E hoje foi o seguinte: praticar a justiça e o direito é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Provérbios 21:3. E veja só, né, o papo como que é interessante, né? A gente está falando com um advogado sobre justiça, sobre direito, e você falou que você teve esse insight, ou você teve essa premissa dentro de você, em algo intrínseco seu, de defender as pessoas ali que você achava injustiçada. Então já é algo seu, né? Não é algo que alguém colocou em espessamento em você, né? Eu lembro de um fato, acho que estava ali na 7ª, 8ª série, acho que era a 8ª série, e hoje é a 9ª, né? E a gente estava na quadra, jogando bola ali, fazendo, acho que era educação física, e teve uma situação, eu não vou lembrar os detalhes, mas o que eu lembro muito bem foi que quando eu entrei em defesa de um colega, uma outra pegou e falou, olha, nessa postura, você vai ser advogado quando crescer. Só que isso ficou adormecido, Paulo. Isso ficou adormecido, porque eu depois veio ensino médio, veio computador, né, eu gostava de jogar, gostava de mexer, ficava horas e horas ali.
E fui para computação, né? Fiz ciência, comecei depois engenharia, pensava em engenharia de produção, né? Prestei várias faculdades, sempre nesse foco, USP, UNB, Unicamp, UFSC, tudo eu queria ir para fora naquela época, né? Sim. E sempre buscando esse lado. E aí quando eu comecei o direito e eu gostei daquilo ali, essa memória ela voltou. E aí, né, até pegando um gancho que nós falamos mais cedo, essa memória do direito, ela voltou, mas eu sabia uma coisa. Eu sabia que eu queria seguir num caminho do empreendedorismo. Eu nunca, né, assim, falar que eu nunca pensei. Claro, algumas vezes você pensa sobre, né, mas nunca foi uma decisão, em algum momento, buscar o concurso, ou buscar, né, aquela estabilidade do concurso em si, que pese ser bom, quem busca, bacana. Mas eu queria arriscar. Eu falei, cara, eu acho que eu posso mais... Lembrando do meu pai sempre falando, e aí eu somei, né, essa vontade do empreendedorismo com essa característica do direito, né? E aí foi quando nós buscamos a advocacia. Inicialmente comecei até no direito tributário. E o mundo, eu falo isso muito para o pessoal mais novo, os advogados novos, que hoje eles vivem uma ansiedade, né? Querer resolver rápido. Eu falo, gente, eu acho que o mundo ele te leva para caminhos que te conduzem para aquilo que é natural seu, né? Deus vai trilhando aquele espaço ali para você e você vai seguindo. No meio do caminho, o direito empresarial surgiu. E o que eu mais gostava era de estar envolvido no dia a dia da empresa. Eu brinco com os clientes, né? Assim, brinco falando sério, mas eu falo assim, eu sou um braço direito do negócio. Me liga para pegar opinião mesmo, porque essa opinião ela pode lá na frente poupar, né, muito dinheiro e ainda te fazer ganhar. Já teve várias vezes do cliente me ligar para uma coisa e falar, cara, por que você não faz isso? E de repente ele consegue abrir um novo mercado, porque ele estava pensando só, por exemplo, Goiânia, Goiás, e a gente falou, cara, mas aqui você tem um espaço para poder entrar em Brasília através disso daqui. E aí deu certo toda a estratégia. Então, acabou que a vida me levou para esse lado, né, do direito empresarial, que a gente fala de comercial, que a gente trata tudo não seria a assessoria da empresa, mas a gente tem as matérias específicas, né, conflito societário, insolvência, recuperação judicial, aquisições, M&A, e aí esse braço direito, né, no conselho estratégico, ele existe. E aí a vida levou para esse lado do empreendedorismo, do empresarial, que eu acho que não poderia ser diferente para mim. Sim, mas o que ele falou, o que eu vejo? Você falou da geração atual, né? Eles são muito ansiosos, né? E aí o que eu faço? Só que você percebe, Humberto, que intrinsecamente ele já tinha esse lugar de potência dentro dele, só que ele só foi descobrir mais tarde, e tá tudo bem, porque você foi descobrir mais tarde pela maturidade. E a maturidade, ela é muito importante para que todas as pessoas, em qualquer área da vida dela, seja direito, seja médico, seja qualquer coisa, que é o lugar de potência. Eu me lembrei de um fato, eu estava com o Pedro Bortolotto, da Álvares Marçal, a gente estava batendo um papo, estava em Campinas, no evento do G4 Club, e aí ele falou, não, mas eu faço isso porque é muito confortável para mim, é a minha zona de conforto e tal, e a gente pode estruturar um processo assim, papapá. Eu falei, não é tua zona de conforto. Ele, como não? Eu falei, é tua zona de potência. Você é muito bom nisso que você faz. A esposa dele estava do lado dele, ela olhou assim para mim, brilhou o olho. Exatamente, é a zona de potência dele. Então, muitas vezes... Olha como ele olhava, como ele resolvia os problemas. Não, eu tenho muito domínio sobre isso. É minha zona de conforto. Não, meu irmão, é a sua zona de potência. Você é muito bom no que você faz. E é muito interessante como isso é tudo uma questão de significação, né? Você pode pegar essa questão da zona de conforto e da facilidade, interpretar como uma potência, mas você também pode interpretar como não tendo valor aquilo. Por quê? Porque se é muito fácil de fazer, para ele não tem valor. E a pessoa não ter essa capacidade de enxergar que aquilo que ela faz com muita facilidade é difícil para outro e que tem valor para outro, impede que essa pessoa acesse o valor intrínseco daquilo que ele faz. Perfeito. Então, essa significação é muito importante. Esse autoconhecimento é muito importante, né? Que é uma coisa que a gente não tem hoje. Hoje nós temos um problema muito sério. Nós temos uma civilização que está sem autonomia de pensamento. Eles seguem
pessoas que falam coisas fechadas como se fossem verdades absolutas, não têm capacidade de pensar por si só e vivem servos do vazio. E as redes sociais acabam impulsionando isso, né? Porque Totalmente. quanto mais você vê algo, mais ela te oferece, porque ela entende que aquilo é o conteúdo que você quer consumir. E aí você fica nesse looping ali, numa bolha que não sai dela nunca, né? Mas, sim, a gente percebe muito na nova geração essa ansiedade, não, eu preciso resolver agora, eu preciso ficar rico agora. De verdade, quando eu era novo, tinha meus 13, 14, eu falei, não, com 18 eu quero estar rico, né? Imaturidade. Só que a gente entende, né, que depois como que funciona o processo. E esse processo ele precisa ser respeitado. Perfeito. Né? Ele precisa ser respeitado. O preço tem que ser pago. É claro, é claro. Eu brinco muito, converso muito com os advogados novos lá no escritório. Eu falo, olha, deixa eu te explicar. Você é fantástico, você tem uma inteligência, né, fora do comum, você está muito bem, mas não espere que o grande empresário ele vá te contratar pelo mesmo preço do que ele vá contratar um outro advogado com 20 anos de carreira. Porque, naturalmente, a idade, quando ele olhar para você e olhar para ele, vai pesar. E segundo ponto, aquela pessoa que está ali com 20 anos de carreira já tem uma rede de amigos que cresceu. De relacionamento. Mas até os amigos dele da época da faculdade, da época do ensino médio, também estão em posições que auxiliam essa rede de relacionamento. Sim. Você está construindo a sua. Então, são vários fatores. Eu falei só dois, mas são vários fatores que tem que esperar, né, dessa acalmada, que é natural. Vai dar certo. Eu tinha um amigo que é até hoje cliente, um dos clientes mais antigos, né, empresário, ele fala, Henrique, eu vejo muito eu e você quando era mais novo, só não desista, porque esse também é um problema das gerações, desistem, né? Resiliência. Exato, tem a resiliência que vai dar certo. E realmente a gente vai vendo que nós vamos trabalhando, caminhando, e isso vai construindo, vai funcionando, né? Tem que ter fé. Tudo precisa do tempo de maturação, né? Falando de fé, é aquela coisa que a gente sempre fala, né, Paulo? Da semeadura, né? Então, assim, você semeou. Tem que esperar o tempo de maturar, de crescer, até chegar o tempo de colher. Isso é natural, faz parte do todo. E quando a gente observa isso, né, existe um conceito que é heteronomia. A heteronomia é quando a regra vem de fora. Né? As civilizações, antigas, elas sempre foram trabalhadas e cultivadas por essa heteronomia. Então, aquilo que vem da religião, que vem de fora, aquelas leis, aquelas regras eram colocadas na sociedade de uma forma política também, e aquilo era dominado e era total dominação do povo. Com as civilizações modernas, houve uma mudança para uma autonomia democrática. Então, as pessoas passaram a se reger, né? Criar suas próprias leis e tudo mais. Só que houve, então, um distanciamento dessa autonomia, dessa heteronomia, para uma autonomia democrática, e hoje nós estamos vivendo uma heteronomia da internet, vamos dizer assim, né? Essas pessoas que a gente acabou de falar. Só que quando a gente pensa por isso, não existe como você ter um distanciamento total dessa heteronomia. Por quê? Porque existem leis e regras que são imutáveis. As próprias leis físicas, as próprias leis que regem o universo. E essa questão que você falou do tempo de maturação é uma delas. Não tem como. Vai ter que esperar o tempo. O preço tem que ser pago. Não existe lanche grátis. Não existe começar hoje e colher amanhã. Tem que esperar o tempo. E o nosso agro sabe disso muito bem, né? Eles exemplificam isso muito bem. Tem que plantar na hora certa, tem que cultivar na hora certa e tem que colher na hora certa. Verdade. E citando aqui meu amigo, né? Ele diz o seguinte: quem é meu amigo? Salomão. O homem mais rico e mais sábio que já existiu, segundo a palavra de Deus. Eu tô lendo esse livro por indicação sua, viu? Ele é muito bom, esse livro, né? Ele é assim, fantástico. Ele é simples e objetivo, né? Então, eu gostei muito do conteúdo dele. E eu lembrei do que Salomão falou. Ele falou que há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de rir e há tempo de chorar. A galera hoje, ela olha para a rede social e a gente recebe vários insights aqui de redes sociais, de várias pessoas que sentam aqui nessa cadeira que você está sentado e compartilham as suas experiências de vida. E todo mundo fala, não existe bala de prata.
Não existe tábua de salvação. Existe um passo a passo que todo empresário, todo empreendedor, toda pessoa, ela deve fazer. O próprio Senhor Jesus falou isso, né? Que a casa bem feita, ela tem a sua fundação feita sobre a rocha, não sobre a areia. Então, você tem que construir degrau após degrau, passo após passo. A galera hoje, elas olham um vídeo na internet, eu já falei isso em um dos episódios aqui. Outro dia eu estava na quadra de tênis com um amigo, ele pegou o celular e abriu. Primeiro vídeo que apareceu para ele no feed dele é: eu vou resolver o problema da sua empresa em 10 segundos. Falei, caramba, esse cara é fera, hein, bicho? 10 segundos ele vai resolver o problema da minha... Ele nem sabe qual é o meu problema. Ele nem sabe qual que é a estratégia que tem que ser aplicada àquele modelo de negócio, àquela empresa, para que a empresa da pessoa ou a situação da empresa dela venha mudar. E eu vejo muitos profissionais pegando esses conteúdos da internet e replicando, como você falou aqui no início, né? Ele só fica ali vomitando aquilo que ele ouviu sem entender o que o cliente, o que a empresa precisa. Que é a grande diferença daquilo que os bons profissionais, assim como você, Humberto e outros poucos advogados, conseguem fazer. Eu vejo muitos empresários, e fica a dica aqui para você que nos acompanha, você que é empreendedor, que é empresário, seu melhor amigo dentro da empresa é um bom advogado. Se você não tiver um bom advogado, você vai ter dor de cabeça, você vai enfrentar várias situações onde você poderia evitar várias e várias situações jurídicas, várias e várias situações de litígio que um bom advogado ele conseguiria resolver para você. Então fica aqui a dica para você, não fica dando ouvido para guru de internet. Olha para as pessoas que realmente elas têm respaldo, têm know-how, têm background, que elas possam te ajudar, que é o caso aqui de vários amigos, inclusive do Henrique e da Alê, que consegue ajudar o empresário a resolver os problemas. Mas eu quero voltar um pouquinho lá. Você estava falando ali sobre a ciência da computação em Santa Catarina, você veio para Goiás, onde despertou ali então o seu chamado para o direito, vamos dizer assim, e você parou nessa parte, a gente abordou outros temas aqui. Retomando dali, como foi essa trajetória a partir do direito? Aí naquela época, Paulo, acabou que entrei na faculdade, depois transferi, fui para a PUC, né? Estava ali no primeiro semestre, falei, não vou aguardar mais um ano, tinha passado um tempo já em relação... até porque tu fez computação, eu falei, então não vou aguardar mais um ano para poder fazer uma transferência para federal, eu vou seguir aqui na PUC, e ali eu comecei, né, a criar, acho que minha rede de relacionamentos, mexi com centro acadêmico, mexi com DCE, criamos a Atlética, mexi com movimento estudantil, e ainda, né, a gente estudava, fazia estágio, comecei a estagiar no terceiro período. Terceiro período? No terceiro período. Entendi que naquele momento ali que realmente eu gostaria de ir para a advocacia. E sempre gostando... Geralmente começa a estagiar no sétimo, não? Hoje em dia, sim. É obrigatório. Obrigatório é sétimo. Uhum. Eu comecei no terceiro também. Eu lembro do... Quem quer correr atrás, Paulo, tem que correr atrás. Você lembra do Sérgio Vieira? Não sei se você conhece o Sérgio. Ele foi sócio do Nelson Williams durante muitos anos. Depois ele foi para Manaus e abriu... Ele representava o Nelson Williams lá. Depois abriu o próprio escritório. E ele estava aqui, a gente entrevistou ele aqui, e ele falou que ele começou a importunar tantos professores dele que ele precisava trabalhar, ele precisava fazer grana, que a galera não aguentou e falou, cara, tá bom, eu vou arrumar um estágio para você aqui. Ele tava, sei lá, no primeiro período. E ele começou a importunar tantos professores, cara, mas não, vai focar, vai estudar. Ele falou, não, você não tá entendendo, eu preciso trabalhar. Se eu não me engano, a OAB de estagiário você só tira no sétimo período, né? Ou é no quinto? É quando começa a prática na faculdade. Então é sétimo. Então vai depender de cada faculdade, né? Mas tem que estar iniciando na prática. Normalmente é o sétimo. E você começou no terceiro. No terceiro período. Naquela época, assim, eu sempre quis trabalhar, Paulo. E aí isso é uma diferença, eu acho, talvez, de personalidade. E meu pai, por talvez ter sido funcionário público, atuado na política, ele falava, Henrique, se você trabalhar, você vai se acomodar. Porque... onde eu conseguiria trabalhar naturalmente, onde ele me conseguisse um emprego com 14, 15 anos, naquele primeiro momento ali, e era onde ele estava. E aí, então, ele sempre tentou me afastar, deixava no estudo. E aí, eu iniciei a faculdade e comecei a ir atrás.
E aí, no terceiro período eu comecei... E assim, o primeiro período, como eu te falei, estava nessa transição. Então, eu estava fazendo ao mesmo tempo direito e ao mesmo tempo engenharia da computação. Segundo período eu estava me acomodando, tinha acabado de chegar. Terceiro período eu já corri atrás e comecei o estágio. E nisso, formei, sabia que queria o direito, já formei, passei na OAB, peguei a OAB e fui buscar um projeto. Na verdade, é o seguinte... A minha ideia inicial era entrar no escritório para aprender, que até é algo que eu sugiro bastante para os advogados de início de carreira, mas bateu na minha porta uma possibilidade da gente criar um projeto inicial ali de um projeto de escritório, né? E aí já no início de carreira. Já no início de carreira. E aí eu falei, não, deixa eu ver. Se desse certo, dava muito certo. Se desse errado, pagava as contas, né? E entre N motivos, ele pagou as contas. Mas foi o meu start, foi o meu início. E daquele escritório que eu entrei ali inicialmente como parceiro, depois hoje, né, eu sou sócio e sou o CEO do escritório. Então, comecei ali com uma parceria na estrutura e tal, e a gente nem trocava processo. Lembrando que isso é uma exceção, né? Porque você começou ali a estagiar no terceiro período, então todos os seus colegas que estavam estudando com você já estava à frente deles, porque você já tinha conhecimento teórico e prático, porque você estava trabalhando. Então isso já te deu uma vantagem competitiva. E aí a oportunidade, quando ela surgiu para você, você agarrou ela, mas porque você também já tinha uma bagagem maior. E por que eu falo isso? Porque é interessante quem está nos assistindo, ele entender que eu vejo o Flávio Augusto lá, eu quero ser... Cara, o Flávio Augusto é uma exceção. Não tô falando que você não pode, não tô falando que você não consegue, você consegue. Mas você tem que entender que existem as exceções, que foi um conjunto de fatores que projetou você ou acapultou você para aquela situação. Você começou no terceiro período, você já tinha conhecimento à frente dos seus colegas e quando a oportunidade surgiu, você tinha condições de abraçá-la. Você tem que estar preparado para quando a oportunidade bater na porta. Meu pai falava o seguinte, cavalo arriado só passa uma vez. Você tem que estar pronto para montar nele. É isso aí. Então... Eu já falei isso algumas vezes aqui. Algumas vezes, né? Já. Cavalo arriado passa uma vez na porta. Você monta nele. Lá na frente, se for trotão, você volta de cabeça erguida a pé para casa. E aí, naquele momento, realmente... A gente conversando, você vai parar a pensar. Eu sempre estive ali e era curioso, sempre fui muito curioso. Então, eu entrei no terceiro período. No quarto período, eu já fechei meu primeiro cliente. Eu levei para o escritório. E aí eu pedi para o advogado, me ensina a fazer petição. A gente foi trabalhando. Tanto que quando chegou no sétimo, oitavo período, o Humberto lá na faculdade, na prática jurídica, claro, na prática civil, eu já pegava e fazia as petições iniciais todas ali da turma, né, que era montada em grupos, e depois ensinando eles para poder, cada um tinha que ir girando, né, e fazia primeiro como modelo e depois ia ensinando. Eu tinha já essa facilidade porque eu acumulei terceiro, quarto, quinto, sexto, né, quando chegou lá. E quando eu formei, então, já tinha ali uma bagagem, né, jurídica. Mas assim, igual você tá falando, existem as exceções. Eu acho que o pessoal jovem olha, né, e fala, não, eu com 20 e poucos anos quero ficar rico na advocacia, é possível? Eu conheço gente com 29 anos que ficou milionário. Tudo bem, mas é literalmente uma exceção, porque aí envolve tanta coisa, né? Oportunidade, relacionamento, né? Mas... E por que eu fiz questão de frisar? Porque não que a pessoa não vá conseguir, ela pode conseguir, só que ela não pode eliminar todo o processo antes. Exatamente. Ela não pode eliminar que ela tem que estudar, ela tem que se esforçar acima da média, ela tem que agarrar as oportunidades que aparecem para que ela possa ser esse milionário aos seus 29, 25, enfim. Mas é que ela não ignore o processo. E não só isso, a gente tem que entender também que cada história, cada trajetória, ela tem elementos próprios. Então você tem pessoas que saem na frente, naturalmente. E tá tudo bem. É a realidade dela. Ela sai na frente. Por quê? Porque o pai já é um empresário, porque o tio já tem uma posição, porque o sogro tem uma posição. Então você tem pessoas que saem com privilégios e saem na frente. Essas pessoas tendem a chegar num lugar mais longe, mais fácil. Ou não.
Depende se ela está preparada para isso também. Não tira o mérito dela sair na frente. Só que também você não pode comparar alhos com bugalhos e olhar para aquela pessoa e se sentir frustrada. Ah, porque o cara que estava comigo na faculdade está muito melhor que eu. Cara, cada um tem sua trajetória. Respeita o seu tempo, respeita a sua trajetória e segue o teu caminho. E tá tudo bem. Faz o que você deve fazer, faz o melhor, que as coisas vão dar certo eventualmente. No tempo, porque o tempo, é muito importante dizer isso, o tempo não é seu, o tempo é de Deus. Sim. Sabe o que eu vejo, Humberto? Não é que elas saem na frente, é que elas começam na frente. Pode ser que essa pessoa, igual uma pessoa que tem um pai advogado, ela cresceu dentro de uma casa falando sobre direito. Sim. Ela começou antes. Né? Então, quando ela está no escritório, ela já entra no escritório consolidada. Vai ter oportunidades que costumam ser melhores. Igual, eu vim de uma família que não tem nada. Se você parar para pensar, é uma loucura. O cara forma, abre o escritório, abre a porta. Não é uma loja de rua que as pessoas vão entrar. Ninguém entra. Exato. Eu, no meu escritório, 15 anos, entraram 2 pessoas pela porta quando era no prédio comercial. Uma entrou errada, virou cliente, e a outra veio de indicação lá do vizinho. O que eu tô fazendo aqui? Eu acho também que acho que não teve ninguém que foi no escritório passando na porta. Vim aqui. Se você parar pra pensar, é uma loucura um advogado recém-formado abrir as portas e falar, agora eu vou começar a advogar. Né? Em vez de fazer essa trajetória. Tanto é que eu sempre gostei do empreendedorismo, que eu não sei se vocês sabem, mas eu, na época da faculdade, eu montei com meu irmão uma agência de viagem. Mesmo? Aí, questão familiar não deu certo. Né? Aí a gente rompeu a sociedade e depois eu montei uma casa de pôquer com um restaurante whiskeria. E eu sei bem essa história. E deu muito certo. O que as duas deram problema? A sociedade. E olha que engraçado, né? Hoje eu advogo para sócios, né? Eu advogo no direito societário. Mas as duas não deram certo. Naquela época, como eu falei, uma estava na faculdade, o outro ainda estava na parte tributária. Mas naquela época, as duas não deram certo, assim, não seguiram por causa da sociedade. Né? A segunda estava dando muito bem, caminhando muito bem. A gente todo mês crescendo o faturamento, né? Mudamos a realidade do poker aqui no estado de Goiás, mas tem coisas que vêm de errado para vir certo. Né? Então, o mundo... eu acho que não seria o advogado que é o Henrique hoje, não seria a pessoa que é o Henrique hoje, se eu tivesse continuado naquela sociedade ali. Talvez eu estaria em outro ramo. Até um dos meus sócios hoje, ele fala, Henrique, eu tinha certeza que ali você continuava, que você não voltava para cá. Né? Mas, enfim. E aí, Paulo, deixa eu até fazer uma fala em relação a caminhos. Né, que a gente estava voltando nesse assunto. Eu acho que eu vejo alguns colegas que começaram no primeiro período, outros começaram no terceiro, outros que começaram antes. Eu conheci gente que fazia, né, jovem aprendiz, e que ele tem um caminho, uma trajetória, né? Uma vez até escutei um podcast de uma pessoa que mexia com TI para escritório de advocacia, depois fez direito e abriu o próprio escritório. Só que imagina a bagagem que esse cara tinha, e aí ele foi advogar para processo de massa, ele montou um sistema para poder adequar aquilo ali, fantástico. Mas, por exemplo, eu conheci, acho que todo mundo aqui em Goiás conhece a Mariana Perdomo. Eu a conheci com 15 anos na faculdade. Ela era irmã de uma menina que estudava com a gente lá no direito, também mais nova, a irmã dela. E ela com 15 anos vendia, né, já bombons e doces lá. Aí você fala, uma menina nova, formou em gastronomia e estourou com bolo de pote. Não, ela não estourou da noite pro dia com bolo de pote. Não foi isso que aconteceu, porque todo mundo conheceu ela com bolo de pote. Mas ela já vendia doce há quantos anos? Veio de uma família que tinha salão de festa, né? Então ela conhecia do negócio em si, que mexia com buffet e tal. Ou seja, não foi da noite pro dia. Uma pessoa que começa com 15 anos, ela realmente merece estar muito bem com 20 e poucos anos. Né? Eu não comecei com 15 anos. Eu com 15 anos estava no ensino médio. Depois eu estava... Depois faculdade, eu fui mexer com um monte de coisa estudando. Em que pese estar lá no estágio, não era dedicação ali quase exclusiva. Né? Então, eu acho que a gente tem que respeitar isso. Eu conheço alguns advogados que no primeiro e segundo período já começaram a, literalmente, dentro do escritório, construir carreira. Aí você pergunta, quando você começou a advogar? Pô, eu comecei a advogar, que pese não poder, né? Eu comecei a atuar ali no direito lá no primeiro e segundo, né? No meu caso, no terceiro período. Então, essa carreira, ela conta. Não é formei...
Eu falo muito, se o advogado estudasse igual o médico estuda, que ele passa 6 anos estudando, sábado, domingo, aí ele formaria num patamar muito diferente. Mas não é essa a grande maioria das realidades. Alguns fazem, né? Então, se você começa mais cedo, naturalmente você chega mais cedo. Tem atalhos? Tem. Rede social ajuda? Ajuda. Né? Pode ser que você encontre atalhos ou encontre oportunidades no caminho. Mas se você, aí o Humberto falou, né? Se você seguir o caminho, fazendo aquilo ali bem feito, com seriedade, entregando, sabendo que o que nós temos hoje é o nosso nome, não adianta você ficar fazendo ali de qualquer jeito, fazendo a barriga, pegando tudo, entregando de qualquer forma, porque isso depois você perde o cliente. O cliente, né, ainda mais na advocacia, o nosso grande captador é o próprio cliente, que vai te indicando outros clientes, né? Então, é o boca a boca. Isso só vem do seu nome. Então, você tem que ter essa paciência de saber que você está construindo, né, o seu conhecimento, sua rede de relacionamento, seus clientes, sua carteira, e tentar, naturalmente, acelerar, mas se você fizer bem feito, você chega lá. Mas você falou algo que me chama a atenção, que é o seguinte: você construiu, e todo mundo deve construir, uma rede de relacionamentos ao longo da sua vida. Eu digo o seguinte, que com os meus 60 anos... o que mais vai ser de valioso para mim vai ser a minha agenda telefônica, a minha rede de relacionamentos, os contatos que eu tenho. Eu já tenho uma boa rede de relacionamentos hoje, né? A maioria dos empresários que sentam aqui nós temos a felicidade de ser amigos nossos, né, Humberto? Que compartilham ali das suas vidas e trajetórias junto conosco, seja pessoal ou seja dentro da Moai, que é a nossa comunidade de empresários aqui em Goiás. E eu queria, você falou, e eu queria chamar esse ponto de atenção, o quão importante é a pessoa estar em bons ambientes. Porque muitas vezes ela esquece que o bom ambiente acaba moldando ela. Eu já citei aqui Marco Aurélio, que é um filósofo estoico, e ele fala que os pensamentos são tingidos, ou a alma é tingida pela qualidade dos pensamentos das pessoas que o cercam. Então, quando você está com boas pessoas, com bons profissionais, bons empresários, bons empreendedores, e eu não estou falando só do ramo do direito, o que eu vejo de grande valor dentro da comunidade da Moai é justamente a multissetoriedade. São as pessoas de vários segmentos diferentes, onde sentam numa mesa de conselho e vão poder ajudar o empresário a tomar uma decisão diferente daquilo que ele estava enviesado. E o que eu vejo, ontem eu estava com uma das pessoas que foi no último conselho da Moai, e ela estava falando vários problemas que ela enfrentava na empresa, e quando ela sentou na mesa, ela foi confrontada. Ela falou assim: eu fui fuzilada por várias perguntas que eu não parei para pensar. E foi libertador. Por quê? Porque eu tinha pessoas de vários segmentos diferentes olhando para o meu produto, para o meu serviço e me dando insights e conselhos daquilo que eu não havia pensado para o meu negócio. E quando você falou do relacionamento, é isso. É você construir, é você estar em bons ambientes, estar em boas comunidades, estar próximo de pessoas que vão ajudar você a sair desse nível que você está e chegar no próximo nível. Eu vejo, Humberto, muito empreendedor acomodado. E, cara, todo mundo tem um momento de vida. Tem um momento de vida que eu vou priorizar mais a minha família. Tá com criança pequena, ele vai ficar mais em casa com a esposa. Só que são altos e baixos. Você tem que ajustar isso daí para que você tenha uma boa rede de relacionamentos, porque essa rede de relacionamentos ela não vem do nada. Ela vem da interação pessoal. E eu digo que na advocacia, né, e que essa necessidade ela é potencializada. Porque eu acho que quando você pega, por exemplo, uma empresa, você mede uma empresa pelos ativos e passivos dela. Isso é o básico, né? Um escritório de advocacia, como negócio, ele tem quase nenhum ativo e quase nenhum passivo, a não ser os custos mensais, né? Mas qual que é o principal ativo? São as pessoas, são os advogados e as redes de relacionamento deles. Então, quando o Henrique fala a questão do nome, né, que é o principal ativo de um advogado. E a rede de clientes ela vem pela rede de relacionamento que esse advogado constrói. Então, é muito mais importante para um advogado e para os advogados que estiverem nos escutando, principalmente em início de carreira, tem que entender que se você não estiver se relacionando com as pessoas, você não vai ter cliente. Esquece.
é totalmente relacional. Quando você olha do ponto de vista de negócio, qualquer negócio B2B, a gente falou isso com o Gui da Cosmefar, né? Qualquer negócio B2B é totalmente relacional à venda. Na advocacia, a venda é 100% relacional. Se você não tem relacionamento com o cliente, você faz lá um tráfego pago, qualquer coisa do tipo, um funil de vendas e tudo mais, você vai chegar, vai apresentar a tese, vai apresentar o produto que você está vendendo, um produto jurídico, uma ação, qualquer coisa que você estiver vendendo para ele. A coisa mais comum que tem é o cara chegar, tá bom, aí vai no primo dele que é advogado, o cara falou que tem que fazer assim. Isso é a coisa mais comum de se escutar. E por quê? Porque ele confia. O cara. Ele tem relacionamento com essa pessoa. E aí as pessoas não querem construir o relacionamento. Elas não querem explorar isso que é essencial. Eu, hoje, com a maturidade que eu tenho, né, são 24 anos empreendendo, participo dos maiores grupos de networking do Brasil, seja fora de Goiás, seja aqui em Goiás, Brasília, com a Moai. Eu priorizo muito a parte relacional. Porque eu só vou fazer negócio com quem eu confio, com quem eu sei que ele tem know-how, tem capacidade técnica e tem bagagem para me ajudar. Ele é referência. E olha o quanto isso encurta o caminho. Outro dia eu estava falando com uma amiga, a Carol, e ela, Paulo, como que eu vou resolver isso dentro da empresa? E ela me explicou 3 situações que ela estava pensando ali. Eu olhei as 3 situações, isolei cada uma delas e falei, não é como, é quem. Quem vai resolver esse problema aqui para você é fulano de tal que é especialista nisso. Esse outro problema é o Beltrano, que é especialista nesse assunto. E esse terceiro problema eu consigo te ajudar porque é minha área de potência. Veja que não é como, é quem. Novamente, relacional. Isso é uma característica, Paulo, muito de Goiás. Se você vai para São Paulo, eles contratam outra pessoa ali, né, para venda. Não, a pessoa é bom, nunca vi na vida, mas beleza, eu sei que é bom, contrata. Eu falo que o empresariado goiano, né, ele amadureceu muito nos últimos 15 anos e o agro tem cada vez mais também conseguido amadurecer, né, em parte de governança, gestão, e principalmente buscando pessoas que somam o relacionamento com a técnica. Hoje, São Paulo, a gente vê na advocacia vários escritórios de São Paulo tentando entrar no estado de Goiás. Sim. E eles batem na porta e voltam porque eles não conseguem esse relacionamento. Porque aqui, normalmente, se indica quem você conhece. Aqui é muito mais forte. Exatamente. A gente brinca, né, que é um grande interior, né, uma grande fazenda, enfim. Mas eu tenho percebido que agora nós estamos vivendo um momento que não basta eu ser amigo. Eu tenho que casar esse relacionamento e também uma boa entrega, uma boa qualidade. Exato. Ter técnica. As pessoas entenderam que elas precisam de bons profissionais. Então, você tem que ter um bom profissional no lugar certo, conhecendo boas pessoas. Exato. Então, eu tenho visto isso muito. É claro que... No exemplo que você vai num primo, normalmente quando você, na advocacia, que você vai vender um produto para pessoa física, um reclamante, um trabalhista, um previdenciário, você consegue coisa básica, né, gerar de uma forma diferente. Quando você vai tratar com empresários, não. Com empresários você precisa ter uma grande entrega, você precisa ter técnica, você precisa ter qualidade, né, e você precisa ter bons relacionamentos. Sim. E a gente percebe isso muito hoje lá na Moai, Paulo. Existem vários grupos de relacionamento, né, em Goiás, no Brasil. Eu entrei em alguns, olhei aquilo ali e falei, cara, mas não adianta eu ficar indo em palestras apenas, por exemplo, né? Vou ali só assistir palestra. É difícil eu criar uma conectividade, uma conexão com alguém naquilo ali. Até porque vai acabando criando mais bolhas dentro de um grupo. Aí vai ter as várias bolhas que já existiam. Na Moai, não. Na Moai, você realmente tem uma entrega e uma recepção que ela supera qualquer outro grupo que eu pelo menos conheci até hoje. Quando você... Falando, né, do conselho, no último tinha um colega, claro que a gente não... Sem detalhes, mas basicamente ele queria fazer uma ampliação adquirindo, né, fazer um M&A ali, comprando uma empresa em São Paulo, porque ele queria montar uma sede em São Paulo. Esse era o objetivo dele. Dentro do que nós conversamos, e a gente percebeu ali que o mais interessante para ele não era... Porque montar sede ele pode alugar e montar. Sim. Era a carteira de cliente que ele estava adquirindo. Perfeito. E quando você faz um M&A, uma compra, teoricamente, o cliente ele não acompanha. O que acompanha, né, são os ativos, os passivos, né, a estrutura. Só que existem estratégias para você conseguir, né, manter aquele cliente ali. Exato. Né? E cláusula de não concorrência, né, formas de você criar uma transição. Então...
naquele diálogo a gente percebeu isso. E ele foi entendendo, né, que não era simplesmente ir lá e comprar. Que ele precisaria do sócio de São Paulo, que ele precisaria, né, criar estratégias para manter aqueles clientes, que ele precisaria ter alguém do comercial lá. E cada um que estava na mesa foi fazendo, né, a sua sugestão e ele anotando. E assim, eu percebi ali que ele saiu muito satisfeito. E tô dando um exemplo, mas isso acontece com todos que estão ali. Né? Inclusive comigo, quando eu levo ali, ó, cara, tô com esse problema, né, e me ajudem. E as pessoas realmente elas entregam. E isso cria conexão. Né? Isso cria realmente um verdadeiro relacionamento. Né? Então, eu vejo hoje a Moai, né, em que pese ela ser nova, mas para mim é o maior e melhor grupo hoje aqui no estado, que está com maior potencial, né? E isso entrega e auxilia realmente o empresário a criar essas conexões. Sabe que isso me chama muita atenção, né? Por quê? Quando meu sócio me chamou para conhecer a Moai em Brasília, eu neguei a primeira vez. Mais um grupo? Putz, cara, mais um grupo de network, e eu não fui. Não fui na primeira vez. Ele me encontrou de novo no clube e falou, pô, cara, você não foi lá no meu evento, lá em Brasília e tal. Aí, muito legal, né? Muito gente boa, o Vini. Falei, cara, me conta mais. Aí ele falou, é um grupo, assim, a gente tem o conselho, e eu gosto muito de conselho, né? Participo desde 2022 de mesas de conselho e tenho aprendido e crescido muito como pessoa, como gestor, como empresário, dentro das mesas de conselho. Falei, cara, eu vou lá. Vou ver o que a Moai tem para oferecer lá em Brasília. Eu cheguei lá e, assim, quando eu participei da mesa de conselho, com a estrutura e com a metodologia que a Moai desenvolveu ao longo dos 7 anos lá em Brasília, no conselho, eu saí de lá e eu falei assim pro Vini, falei, cara, o dia que você quiser levar esse produto para Goiânia, me chama que eu sou teu parceiro, conheço muita gente lá e tenho certeza que esse produto vai dar muito certo porque o mercado goiano carece disso. Aí ele falou, cara, eu quero demais, só tem uma condicional, tem que ser com você. Aí eu falei, putz, e eu tava envolto em outros projetos, e aí eu falei, cara, me dá uns dias para pensar. Fui lá, pensei, conversei com o Sidnaldo, que é um dos nossos mentores, uma das pessoas mais referenciadas que eu conheço, com maior entendimento em negócio. Não é à toa que ele tem 75 startups investidas, né? Então conhece muito de negócio. O Cid fora de série. Fora assim, surreal. E aí ele falou, Paulão, tô contigo. Vambora, porque realmente Goiás não tem isso. E só complementando, o que difere a Moai dos outros grupos de relacionamento? Primeiro, nós não somos um grupo de network. Então você que está nos ouvindo, a Moai não é um grupo de network. A Moai é uma comunidade de empresários. E a comunidade, ela se ajuda. Isso que você falou, você traz o seu problema para a mesa de conselho, o empresário que está sentado aqui do teu lado, ele vai tirar a emoção, ele vai tirar o sentimento, porque ele não está dentro da sua operação, e ele vai te aconselhar, olhando projeção de mercado, números, faturamento, carteira de cliente, tamanho de mercado acessível, mercado total, mercado endereçável e mercado acessível, se faz sentido você estar ou não naquela operação, analisando dados, sem o sentimento. E quando você olha para o seu negócio sem sentimento, você começa a ter uma visão totalmente diferente daquilo que você pode fazer na sua empresa. Finalizando, o Rubens sentou aqui nessa cadeira e falou, final do ano, aí não sei se foi 23 ou 24, eu decidi demitir todos os familiares dentro da companhia. Primo, irmão, cunhado, cachorro, periquito, papagaio, todo mundo que era familiar, a gente tirou 100% da operação. Por quê? Porque estavam lá por confiança, não por competência. Não que não sejam boas pessoas, não tem nada a ver, não é esse o mérito da questão. Tanto é que quando eles saíram da empresa e foram para outras empresas, eles galgaram salários maiores e cresceram mais na vida, porque a empresa ficou livre das amarras familiares e eles também, e as pessoas também daquele ambiente familiar ali de entrega ou não entrega. Então, eu vejo que quando você tira o sentimento e você coloca a razão para resolver problema, isso exponencializa. E dentro dos conselhos da Moai é o que mais acontece. E, Paulo, isso aí casa direitinho com o que eu falei agora mesmo, né? Que o empresário goiano ele tem entendido a importância
né, de não ser somente o relacionamento, a família. Ele entendeu a importância também de buscar competência, buscar técnica. E a gente tem percebido muito isso hoje, né, da necessidade de bons profissionais. E aí, quando você vai lá para a Moai, né, a gente pode fazer um paralelo. Quanto que custaria para esse empresário, para ele montar um conselho dentro da empresa com todos aqueles empresários que estão na Moai? É inviável. Né? Para a maioria dos empresários, claro que, né, para a maioria deles é inviável. E ele vai ter tudo aquilo, profissionais de altíssimo gabarito. E aí você vai ter, Henrique, mas você é advogado. Vai ter um advogado, você vai ter um contador lá, porque são dois caras de braço direito, mas você também vai ter prestadores de serviço, donos de indústria, donos de comércio, né, enfim, donos de startup, uma infinidade de áreas e visões que você para e pensa, a advocacia, Paulo, todo mundo sempre olhou para ela e falou, a advocacia é aquela tradicional da pessoa, advogado da família, né, que vai lá e espera alguém bater na porta. Isso acabou. Se você não se reinventar, se você não entender que você precisa ser um empresário do ramo do direito, né, você não vai conseguir se manter. E essa é a visão. Não só para o direito, eu falo em todas as áreas. O profissional da saúde, o médico, o dentista, que tem uma clínica, que tem um atendimento, ele tem que parar de pensar como profissional prestador de serviço e ajustar a sua mentalidade para ser um empresário, um gestor do seu negócio. É aquele antigo profissional liberal, né? Isso aí acabou. E é interessante porque, assim, eu estava fazendo uma análise, não lembro nem se foi aqui agora, mas a gente estava fazendo uma análise do mercado jurídico, né, principalmente o goiano, porque você tem muita diferença entre de regionalidade entre os mercados, né? Mas principalmente o goiano, eu e o Henrique, a gente viveu uma época em que dava para abrir escritório. Hoje em dia, eu falo pro recém-formado, cara, entra para dentro de um escritório que está em crescimento e cresce junto. Você abrir escritório hoje é muito mais difícil. Por quê? Porque nós vivemos um momento de mudança do cenário do mercado de escritórios tradicionais para escritórios de empresa. E hoje nós temos vários escritórios de empresa dentro do estado de Goiás. E aí você competir com esses caras e começar do zero é muito mais difícil do que quando a gente pegou essa diferença, porque existia esse gap de mercado. Quando a gente começou, eu montei o meu, o Henrique montou o dele, né? O Zé Antônio acompanhou lá o pessoal junto com o GMPR, o Lara montou o escritório dele, o Diego Amaral, o Jacó se reinventou. O Jacó é um exemplo do cara que era do escritório tradicional, se reinventou para o escritório empresa. Só que nós temos vários grandes nomes da advocacia goiana que não seguiram esse caminho e aí foram sendo engolidos por todos esses escritórios de empresa, né? Tem lá também a STG, que é um grande exemplo. Então, assim, tem vários. Aí você montar e enfrentar esse mercado que já está muito mais maduro é muito mais difícil, né? Que é o que acontece muito em São Paulo. Abrir escritório em São Paulo, meu amigo, é complicado. Não, e outra coisa, nós falamos mais cedo de encurtar caminhos, né? Eu vejo meus sócios com 3 anos de formado atendendo clientes que estão ali com 15 anos, né? Que ele demoraria 15 anos às vezes para poder chegar, ele chegou em 3. Sim. Né? Por quê? Porque entrou no escritório que já estava ali em crescimento. E realmente aproveita, isso importa, né? Exato. E aí quando a gente fala lá na Moai, Paulo, todos esses profissionais, normalmente esse empresário ele pensa, hoje mais de 90% das empresas ainda são familiares, né? Então quando ele eu tô aqui há muito tempo mexendo no direito, eu não vou conseguir, né, pegar uma empresa, igual um cliente nós levamos para lá, né, que é uma indústria de vidros, que ele vai trazer de compreensão para mim, para a advocacia? O que uma empresa, né, do ramo de hotelaria vai trazer, até circo, né? Já teve lá. E pelo incrível, isso contribui, né? Fala... Um contribui com o outro, porque são áreas que pese ser... tudo negócio. Exato, cara. É tudo negócio. Então você pega uma venda daqui e encaixa aqui, funciona. Eu pego um processo de cá, encaixo de cá, funciona. Exato. Eu só preciso sair da minha zona de conforto, pensar um pouquinho fora da caixa. Quando alguém fala, por que você não faz isso? Porque funcionou lá. Uai, talvez funcione. E isso, cara, isso não tem valor. Isso é fantástico. Ou melhor, não tem preço. Tem muito valor. E você falou interessante, hoje a Luene é CEO do Circo Mirage, né? E ela trouxe um desafio do circo, né? E aí você fala, circo. Irmão, circo.
200 milhas de faturamento por ano. É um puta do negócio. Então, quanto tá faturando a sua empresa por ano para você chegar em 200 milhas de faturamento? Então, olha a complexidade que é você sair de um lugar e ir para outro, montar toda a estrutura, você buscar patrocínio, buscar parceiro, é itinerante o negócio, então cada hora você tá com um público diferente. É um baita de um negócio complexo. Né? Uma regionalidade diferente, é um baita de um negócio complexo. Então você imagina a experiência que essa CEO tem ou está adquirindo, né, na cadeira que ela está agora, porque ela é executiva de banco, saiu do banco que ela era executiva, assumiu a cadeira de CEO e está com um baita desafio nas mãos, que é melhorar os processos de gestão dentro do circo, e ela está fazendo isso com maestria. É visível a qualidade e a diferença do trabalho que ela está executando frente à cadeira de CEO. E é o que você falou, poxa, o que eu vou aprender com o circo? Cara, olha a complexidade que é esse negócio. Como eu não vou aprender com o circo? Cara, e principalmente a questão da regionalidade, né? Porque isso é uma coisa difícil demais de lidar. Eu tenho clientes, né, na atuação nacional, então eu tenho clientes em diversos lugares, lido com tribunais de diversos lugares, e, principalmente, tem assentos do conselho de empresas de diversos lugares. Uhum. E você tem que ajustar, porque tem coisa que faz sentido para um lugar que não faz sentido para o outro por uma questão regional, simples, por cultura da região. Eu sei muito bem disso, que eu sou gaúcho, e gaúcho é muito bairrista. Total. Ele é muito bairrista. Não é só, Goiás é assim, não. É regionalidade. Cara, São Paulo, que é um lugar super cosmopolita, certo? Uhum. Se você chegar... eu faço parte de um conselho em São Paulo. Se você chega em São Paulo e trata o mercado de São Paulo como você trata o mercado de Goiânia, você não vai se adequar. E pior, cara, vamos lá, mais próximo, São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem muita competência, mas é completamente informal. E Rio de Janeiro, é uma curiosidade, tem muito fundo de investimento, porque as pessoas esquecem que já teve até bolsa de valores no Rio, né? Uhum. E esquecem que o Rio de Janeiro foi a capital do país durante séculos, né? Então, assim, o Rio de Janeiro tem muito fundo de investimento. Então, o mercado financeiro, ele não funciona só em São Paulo, principalmente em São Paulo, mas o Rio de Janeiro tem muita força. E é muito diferente, cara, porque quando a gente está lidando com o mercado financeiro de São Paulo, até o de Goiânia, o negócio é mais formal, a conversa é mais formal. E aí, se você chega para conversar com o carioca, o cara do Rio de Janeiro, nessa formalidade, você perdeu a mesa. Perdeu a mesa. O cara já chega... tá me gastando, moleque. Exemplo disso e os caras mandam isso numa mesa de negócio ali, estão de bermuda. Cara, eu já fiz reunião com o CEO de fundo de investimento do Rio de Janeiro, o cara de bermuda e chinelo. Eu olhei assim e fiquei assim, é muito diferente. É muito diferente. É muito diferente. E só para finalizar, Luene, eu quero você sentado aqui nessa cadeira aqui, compartilhando os seus desafios aí nessa cadeira de CEO que você assumiu aqui. Saudade de você, conto com você aqui. Você falou muita coisa do direito, mas eu quero que você fale para mim, e a gente tem feito essa pergunta com muita recorrência aqui dentro, e principalmente que a gente gosta de abordar o CPF, né? Pô, o CPF, ele traz e constrói o CNPJ. Mas na sua trajetória você teve altos e baixos. E foi isso que construiu o Henrique de hoje, né? Você lembra qual foi o pior dia da sua vida? Aquele que te quebrou por dentro, que você olhava para os lados, não tinha ninguém a quem buscar, e como você saiu dessa situação? Paulo, salvo engano, acho que eu ouvi uma pergunta semelhante, foi do Elon Musk perguntando na entrevista de emprego, né? Perguntando, me fala um problema que você entrou e que você saiu. Paulo, eu sou uma pessoa que como se diz, eu evito viver os extremos, sabe? Meu pai a vida inteira falava pra gente tentar ter equilíbrio. Então, é claro que eu tive vários baixos. Pô, quando a gente fechou a Dime lá, que foi uma empresa de poker, aquilo ali fiquei muito chateado porque eu sabia que aquilo ali estava dando certo e queria dar certo. Só que chegou num momento que ou eu tocava sozinho, né? E aí eu abandonava a advocacia, eu tive que fazer essa escolha, ou eu ficava na advocacia e a gente encerrava ali. Uhum. Né? Então, aquilo ali foi muito ruim.
quando eu fechei a empresa de agência de viagem, que estava caminhando com meu irmão, e aí eu entendi uma dificuldade de ser sócio do próprio irmão, e nós tivemos nossos desentendimentos, e isso foi péssimo, né? Isso foi péssimo. Mas dentro da própria advocacia, né? Quando a gente tem um negócio que você faz ali uma proposta e fala, pô, esse aqui é o melhor caminho, o cara vai lá, fecha com o outro, e dá problema, a gente sabe. Eu sei que depois volta, né? Mas cada momento desses são momentos que você para e pensa, será que eu estou no caminho certo? Ano passado mesmo, Paulo, ano passado eu estava terminando uma gestão na Comissão de Direito Empresarial da OAB, que eu estava muito desgastado, não desgastado, mas cansado, né? Desgastado de cansaço, que eu acho que a gente conseguiu entregar muito bem lá. Nós fomos obrigados a mudar a sede do escritório. Venceu o contrato de locação e eles quiseram vender e nós desentendemos com o proprietário. Dentro da negociação, a intenção nossa era comprar. E aí nós fomos obrigados a mudar correndo. Eu tinha acabado de assumir há pouco tempo lá como CEO, eu tinha 1 ano só como CEO e estava começando a dar certo e de repente eu vi o nosso faturamento que estava crescendo, ele virar de cabeça para baixo por causa dessa mudança de sede. E aí somou comissão, entrega, nascimento do meu primeiro filho. Eu mudei também de apartamento. Então, estava comprando apartamento. Na verdade, eu comprei um apartamento em julho e de repente o mercado imobiliário mudou. E aí eu me vi entrando em dívidas ali pessoais, né? Que natural, negócio que você faz, às vezes dá certo, às vezes dá errado. O cenário mudou e não foi só para mim, para todo mundo. Eu conheço um monte de gente que comprou imóvel ali, né, até julho e agosto, depois de setembro o negócio travou. E sim, eu lembro que tiveram outras coisas que a gente teve no final do ano passado. Eu parei para pensar o tanto de problema. Eu acho que talvez ano passado tenha sido o ano mais difícil assim, da minha carreira. Foi bom. Meu faturamento do escritório diminuiu naturalmente por estar caminhando em outros espaços, dedicando minha atenção. Chegou no final do ano, quando deu novembro, eu tinha mais algumas coisas para concluir. Quando teve a eleição da OAB. Então, quando terminou a eleição da OAB, o pessoal do escritório brincava que eu estava com burnout ali, porque eu já não queria saber de mais nada. Eu falei, cara, não vou fazer isso, eu precisava mudar o apartamento, mudar de apartamento, vou mexer com a minha reforma, estava mexendo com reforma, né? 2 reformas no ano, que é do escritório lá. E de casa. E a equipe inteira do escritório, quase inteira, assim, ela renovou no ano passado. Isso também é péssimo. Então, assim, se eu for pensando, toda hora surge um negócio novo que surgiu ano passado. Mas, assim, terminei o ano e eu sabia que eu precisava respirar. E aí eu respirei, mudei de apartamento em janeiro. Quando veio em fevereiro, a cabeça já estava melhor. E aí, hoje a cabeça tá excelente. Foi... Até para ver a questão de hormônios, o negócio, tudo, eu estava segunda-feira agora lá no Muse, lá em São Paulo. Indico, fantástico, viu? Sim. Cara, fora da curva. Fora da curva. Cheguei lá, literalmente. Tava lá com a foto dele tratando o Cristiano Ronaldo. Pô, você vê um cara desse, né? Ele conta essa história, né? Que o Cristiano Ronaldo chamou ele no Instagram, né? E começou a trocar ideia com ele. Ele falou, fake, né? Cristiano Ronaldo. Tá de sacanagem, né? E aí ele... Sim, hoje mudou concentração e tal. Mas é o que eu quero dizer. Toda essa... Trabalhar pro seu médico ser o mesmo médico do Cristiano Ronaldo, velho. Já tem uma meta aí. Meu cunhado ia nele falar, eu falei, não. Mas eu fui, mas realmente é fora da curva, é diferente. Não, mas eu vou fazer um jabazinho aqui, ó. Dr. Jacob Facuri. Eu sou mais você, viu? Jacozinho. É isso aí. Meus amigos de tênis, Jacó e o Ibra. Eles são meus irmãos. E aí, assim, eu não vou te falar que teve um momento que eu estava no fundo do poço, Paulo, porque eu sempre entendi que a vida são de altos e baixos. E sempre foi isso que eu passei para todo mundo que eu converso. Falei, cara, vai ter momento... Eu brinco que a vida dá um jeito de equilibrar. Se tem um dia que você está dando tudo errado, é porque algo bom vai vir. Ou se vê algo muito bom, calma que vai vir coisa ruim. Você tem que entender que a vida tem altos e baixos. Então, eu nunca fui aquela pessoa de estar lá no fundo do poço e falar, cara, agora eu afundei e vou ficar aqui. Daí eu falei, não, pô, vamos ver. Já teve vez que estava dando coisa... Eu não lembro nem o que eram os motivos. Mas teve uma época, eu estava com meus 20 e poucos anos, 27, 28 anos, estava dando tudo errado. Cheguei minha madrinha falava, vamos benzer? Ela me levou num monte de lugar para benzer, assim. Eu não sei o que ela fez, não. Quem resolveu? Mas resolveu. Resolveu. A zica saiu daquele momento. Mas, assim, o que eu acredito, Paulo?
primeiro, na perseverança, a gente tem que continuar. Segundo, que a gente tem que ter uma compreensão pessoal que é importante. Eu sabia no final do ano que eu estava cansado, que eu estava exausto, que estava complicado e que eu precisava descansar. Né? Então, tirei uns dias, fui para fazenda, tirei outros dias. A gente minha esposa de Guatuba, a gente foi para lá. Depois, quando voltou, deu uma focada, né, na mudança do apartamento. E depois que eu realmente, não, agora vamos voltar aqui, vamos pegar firme. E a gente precisa ter essa compreensão. Tanto que eu sabia que eu precisava dar uma olhada, né, nos exames e tudo. Fui no médico exatamente para isso. E a gente percebe que se a gente tem uma compreensão própria, a gente consegue lidar. Saber que tem momentos que são bons, tem momentos que são ruins. Né? Os momentos são bons, vamos celebrar. Aquela velha Napoleão, né? Champanhe nas vitórias é importante, nas derrotas é necessário, né? Então, você tem que saber, pô, tá mal, vamos ver o lado bom, vamos ver o copo meio cheio, em vez da gente pensar no copo meio vazio. Uhum. Então, o que eu vejo, né? O que eu fiz para sair de problemas? Entender que aquilo é só um problema, que eu falo que problema, eles existem quando a gente tá vivo, significa que a gente tá vivo, então é bom. Porque só vão acabar no dia que nós fomos embora daqui para outro plano. Sim. Né? Então, é entender que tudo passa. Eu tenho essa compreensão na minha cabeça muito tranquila. Uhum. Todo problema passa, tudo passa. O que é bom, vamos viver. O que é ruim, vamos sentar e pensar como resolver. Sim. Entendeu? Tem coisa, por exemplo, a Daima lá. Tinha como resolver? Tinha. Valia a pena? Aí já falei, não vale a pena eu largar a advocacia para tocar isso aqui sozinho, sabendo que ainda estava num momento deficitário que a gente precisava continuar para poder fazer aquele positivo. Sim. E é isso eu falo muito para os clientes. Entender o risco. Eu não falo para o cliente, cara, você vai comprar essa água. Uhum. Você tem a opção dessa água e dessa água. Essa aqui é esse benefício, essa aqui é esse benefício. Essa aqui pode te gerar esse prejuízo, essa aqui é esse prejuízo. Qual que você quer? Uhum. Então, eu até posso dar meu conselho, te aconselhar essa porque isso vai te gerar isso e isso. Então, é entender que os problemas existem e a gente vive isso, né, no dia a dia na advocacia e que eles estão aqui para serem resolvidos. Okay. Então, você ter essa compreensão e essa calma de espírito, eu acho que isso ajuda você, né, a viver o próximo dia. Legal. E um ponto muito interessante que você falou aí, cara, é que você tirou um tempo para se reorganizar. E eu gosto muito de dizer que as pessoas às vezes se perdem e é importante cuidar de si primeiro, porque você é a força motriz pro resto. Então cuidar de você, e cuidar de você é saúde, é espiritualidade, é fé, porque se você não está equilibrado com a parte espiritual, você também se perde, você fica com um vazio, e colocando isso em eixo, aí as coisas começam a fluir também. Porque se você não tiver organizado, cara, não adianta. Você começa a não funcionar nas coisas, né? E até mesmo para carregar equilibrar todos esses pratos, a gente tem limites. Então, o que você fez foi muito interessante. Na hora que você chegou nesse ponto, que você chegou nesse limite, você falou assim, peraí, deixa eu me reorganizar. Fui no médico, tirei um tempo, resolvi isso, resolvi aquilo outro e pronto. As coisas já voltaram ao eixo. Mas aí, Humberto, não é tirar o ano sabático, tá? Não, de jeito nenhum, né? Minha sócia casou agora. Cara, mas dá pra tirar umas 2 horinhas por dia, não dá não? É isso, é esse ponto que eu ia chegar, é buscar o equilíbrio. Porque essas brincou assim, nunca tirei 20 dias de férias, vou tirar agora, vou casar. Foi caso fora, uma coisa maravilhosa, ficou super feliz e eu feliz por ela. Mas eu brinquei, mas eu nunca tirei. Quando eu casei, eu fui pra Peri porque a lua de mel mesmo eu deixei pro próximo ano. Casei em novembro, fui viajar em fevereiro. Uhum. Mas tá tudo bem, porque minha esposa sabe que não vai ser uma viagem no ano ali só e acabou, né? Tem momentos, tem fases, né? Antes de ter filho, levei ela pra viajar 3 vezes pra fora. Porque ela sabia que depois no outro ano ela não viajava, no outro ano ela não viajava. Então a gente tem um caminho pra seguir. Então é saber descansar. Não é que eu parei a advocacia naquele momento. Não é que eu parei é que hoje eu faço tanta coisa ao mesmo tempo que até nessa época eu ganhei um livro que chama Foco. Uhum. Comecei a ler, assim, não terminei ele não, achei um pouquinho cansativa a leitura, mas eu li ele 2/3 e eu entendi a mensagem. Eu precisava fazer aquilo que mais importa, que facilita a minha vida para as outras coisas. Uhum. Né? Mas a gente tem que saber realmente focar naquilo que mais importa,
Mas saber descansar. Esse final de semana eu vou com os amigos pra fazenda, na sexta eu volto domingo. Cara, minha cabeça fica livre. Eu chego domingo, a cabeça tá 100% livre. Vai estar cansativo? Vai. Amanhã depois tem congresso, amanhã dou uma palestra. Segunda-feira nós estamos em São Paulo com a Moai. Volto terça, quinta e sexta estou no Rio Grande do Sul em outro congresso. Né? Casando isso junto com o escritório, junto com o doutorado. Conciliar com família, exato. Mas a gente tem que saber, sempre que dá, volto para almoçar em casa, ver meu filho. De manhã, tomo café da manhã com ele. Né? Às vezes eu não chego antes dele dormir. Né? Às vezes eu não consigo voltar para o almoço, mas sempre que dá eu tento fazer isso. Sempre que dá para tirar um final de semana e conseguir descansar, seja ir para fazenda, ou seja ir para o interior da Goiatuba, para qualquer outro canto, para a chácara, eu tento fazer esse descanso. Né? Meio de semana é muito difícil de conseguir sair, mas hoje, por exemplo, vai ter um evento do congresso. Então eu vou lá, e é o momento que eu descanso. É antes da minha apresentação amanhã cedo? Mas eu vou deixar tudo organizado. Por quê? Porque eu descanso amanhã eu chego bem. Então eu acho que a gente buscar esse equilíbrio. Nunca tirei 20 dias de férias, e às vezes nem quero, sabe? Eu acho que a viagem ideal para mim hoje é quando eu viajo numa sexta ou sábado e volto no outro final de semana. Tiro 5 dias e eu consigo... Né? E tirando que final de ano, graças a Deus, a advocacia agora tem, né, um período de recesso, que não corre nada de prazo, então ali a gente dá para dar uma desligada boa. Pelo menos de processo, né? As empresas não param. A empresa não para, mas já ajuda demais. Dá uma aliviada, né? Mas, por exemplo, nessas viagens, o que eu faço? Eu acordo, respondo meus e-mails, respondo as demandas que precisa e vou curtir. É equilíbrio, pô. Eu não preciso estar 100% aqui ou 100% aqui, porque tudo que é demais passa, né? Eu gosto de viajar no período mais caro, né? Que é ali o do ano novo. Porque nessa época ninguém está trabalhando. Então você já fica com um alívio muito grande. As próprias empresas estão em recesso, então o negócio fica um pouco... Eu tenho cliente que faz Réveillon, então não adianta nada. Eu já tive também, é meio difícil. Mas, Henrique, legal e você compartilhar isso, né? 2024, você falou que foi um ano difícil para você, vários problemas, várias situações que você enfrentou. 2024 para mim também foi um ano bem difícil, bem pesado, termo de um relacionamento muito longo, né, expectativa de casamento, então você toma uma porrada, você fica meio desnorteado, mas é isso, você volta, falou, peraí, o que eu preciso fazer para que eu coloque a minha vida nos eixos novamente? Aí você consegue focar novamente, estruturar, se reerguer, como diz, bater a poeirinha da bunda e fazer o que tem que ser feito. No fim do dia, ninguém vai fazer por nós. E o empresário ele tem que ter clareza disso. Ontem eu estava conversando com uma empresária e ela falou, mas eu passei para o time fazer isso, contratei uma empresa e a empresa não fez. Falei, tá, mas você brifou eles daquilo que você queria que eles fizessem, da estratégia que eles vão aplicar na sua empresa? Porque a empresa é sua. Quem tem que criar a estratégia é você. Você, como gestora, como diretora, o nome já fala. Diretor dá a diretriz, você direciona para aquilo que você quer. Não é você apenas contratar um profissional, trazer ele para cá, sem você brifar e orientar aquilo que você quer de estratégia na sua empresa. A empresa é sua. Ela estava contratando advogado? Não, era uma empresa de marketing. Eu tô brincando porque, Paulo, isso acontece demais. Eu não quero que o profissional seja mais um problema. Contrata uma assessoria, coloca ele lá dentro do mundo que ele não conhece. Não conhece. Então, assim, eu acho que tudo que você vai contratar, você precisa fazer o briefing, você precisa fazer essa parte. Ano passado foi um ano difícil. Pô, Paulo, eu acho que eu nunca falei isso assim numa palestra, que ano passado tinha sido dito, porque na verdade ano passado foi um dos anos de mais entrega e obtenção de resultado. Em que pese ter essa dificuldade toda, nós mudamos para uma sede maior, ampliamos, eu mudei para um apartamento melhor, né? Eu falei, meu filho nasceu, isso é bom pra caramba, né? E fizemos nosso maior congresso quando eu estava na comissão, ou seja, fechamos com chave de ouro, ganhamos a eleição, ou seja, os resultados foram proporcionalmente iguais ou até melhores do que as dificuldades. Foi um ano difícil pra caramba, pouca gente sabe disso, porque normalmente você só vê o resultado. E o esforço que você aplicou para resolver tudo isso dentro desse ano pesado que você sofreu, né? É sempre assim, as pessoas só veem os louros, né? Eu sabia que essas dificuldades, e aí assim, a gente fala de dificuldade, fui lembrando, que elas iam passar. E que depois eu teria o meu momento de mudar. Quando eu comecei, eu também sou professor, Paulo, quando eu comecei a lecionar, eu queria dar aula em Goiânia. E para conseguir dar aula em Goiânia, eu precisava ter experiência. Então, eu comecei a dar aula lá em São Luís dos Montes Belos. Eu acordava, na quarta-feira, acordava 3 horas da manhã, porque 4 horas da manhã eu tinha que pegar o ônibus para poder ir lá, lecionar de manhã, lecionar de noite e voltar. Sendo que ainda lecionava na terça à noite. Então, eu ia terça de ônibus, voltava à noite, dormia meia-noite para acordar 3, dormia 3, 4 horas no máximo ali. Se dormia, conseguia dormir um pouco antes.
pegava o ônibus de novo, passava o dia, voltava, depois fazia isso na sexta-noite de novo. Na metade do semestre, eu já não aguentava mais fazer isso. Eu começava a tentar emendar lá, pagar do meu bolso o hotel. Aí passou um pouco, já não estava aguentando mais, eu já ia no meu carro. Só que, sim, foi super exaustivo. Por quê? Mas isso me permitiu depois fazer o mestrado e entrar na faculdade em Goiânia. Quando eu entrei na faculdade em Goiânia, eu tinha que montar aula. Em um ano inteiro, eu tive 3 domingos. Olha só. Tive o domingo ali de Natal, de Réveillon e mais um no meio do ano. Olha só. Por quê? O que eu estava fazendo? Porque todo domingo eu sentava a montar aula porque não dava para fazer isso durante a semana. E aí alguns colegas falavam, trabalhar domingo precisa disso. Cara, eu sabia que mas só que passou. E isso me permitiu depois, né, ter uma cadeira na faculdade, dar aula em pós-graduação. Hoje sou coordenador de uma pós-graduação. Me permitiu estar como presidente na Comissão de Direito Empresarial, porque eu sei que isso somou, né, essa propriedade que eu tinha. Sim. Hoje nós lançamos o Instituto, né, estou como presidente do IDE, que é o Instituto de Direito Empresarial do Centro-Oeste. Né, hoje minha área, né, estou amanhã no congresso e semana que vem outro. Por quê? Porque lá atrás eu fiz um sacrifício. Sim. Só que a gente tem que entender que tudo passa. Né? Henrique, você quer trabalhar no domingo? Quer não, de jeito nenhum. Quer trabalhar no sábado? Na verdade, se eu pudesse trabalhar, né, o menos possível ali para poder, na verdade, só fazer aquilo, o hobby daquilo que eu gosto, só que a gente não trabalha fazendo só o que gosta. A gente faz o que é necessário. Exato. Né? Eu lembro do correio falando assim, mas eu não gosto de coordenar a equipe, eu gosto de peticionar. Eu falei, pois é, mas na sua posição, no seu cargo, naquilo que você ganha, coordenar a equipe faz parte. Você precisa aprender. Tá no job description seu ali. Você tem que ter essa skill. Não é fazer o que você quer, fazer o que precisa ser feito. Exato. Eu falo muito isso, sabe? Porque eu converso com muitos empresários, né? Seja dentro do conselho ou pessoal mandando mensagem para mim. Uma hora eu vou compartilhar com vocês o quanto de mensagem que eu recebo no WhatsApp e no Instagram. Paulo, eu preciso falar contigo. Eu preciso que você me oriente nessa e nessa questão. E até uma das coisas que a gente às vezes não dá atenção, né? Eu falei pro Bortolotto, que é o lugar de potência dele, a esposa dele estava do lado dele, brilhou o olho. E às vezes a gente fica, pô, e agora? Tá? E tá aí. Muita gente vem pedir conselho para mim, por estar aqui dentro da Moai, dessa rede muito forte, mas também por estar construindo isso há muitos anos. Desde 2019 eu estou em grandes grupos de network. Fui para o maior grupo de empresários do Brasil, que é o G4 Club. Então, o conhecimento que a gente adquire sentando com pessoas muito expoentes é muito denso, é muita quantidade de informação relevante que a gente tem acesso. E a gente consegue, às vezes, em 2, 3... reuniões, resolver um problema de vida da empresa da pessoa. E você também sempre foi um cara que se interessou pelo negócio das pessoas, né? Sim. A gente se aproximou muito porque um dia você me mandou uma mensagem e falou assim, Humberto, eu quero ir aí pra gente bater um papo, eu quero conhecer o seu negócio e eu quero que você conheça o meu negócio. Sim, exato. Foi daí que nos surgiu a nossa amizade. Exato. É isso mesmo. A gente se conhecia, se cumprimentava, se conhecia, mas você me mandou uma mensagem, eu quero ir aí conhecer o seu negócio. E é uma coisa sua. E por que disso? Porque eu tava num grupo, eu conheci o Humberto dentro de um grupo de networking. E muitas vezes lá é uma palestra e troca de cartão. Eu gosto de palestra, o cara palestra lá, te dá um insight, você pode ou não replicar isso na sua empresa, é legal. Só que é muito mais você ficar ali se esforçando para entregar um cartão e fazer alguma coisa. E eu falei, cara, eu preciso extrair valor desse grupo que eu tô aqui, porque senão vai ficar uma coisa muito, muito genérica. E aí eu lembro que eu mandei mensagem para você. Por quê? Porque uma coisa é eu saber que ele é advogado. Outra coisa é eu saber qual que é o lugar de potência dele, no que ele é bom, no que ele entrega, no que ele gera valor e gera resultado. Porque aí eu, conversando com outros empresários, eu vou chegar, como já aconteceu com a gente, né? Eu tô com fulano aqui que tá com problema. Lembra que eu te acionei e falei, você consegue resolver esse problema aqui para ela? E você falou, cara, consigo porque é meu lugar de potência. Então, quando eu entendo o que o empresário, o que o profissional, o empresário, ele faz, eu consigo conectar muito mais facilmente as pontas, que eu vejo que isso gera muito valor. Mas falando do que eu me propus, eu me empenhei em estar nesses grupos, em ter um bom conhecimento, um bom relacionamento, justamente para que eu possa ajudar os empresários nas tomadas de decisões. E a gente tem se esforçado cada dia mais para isso. Mas caminhando aqui também para o final, né, Humberto? Eu queria que você desse um conselho. Mas não é para quem está nos ouvindo. É um conselho que você daria para você mesmo de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. Aquele conselho que você gostaria de ter recebido e você nunca recebeu.
Olha, isso é até engraçado, porque assim, ó, eu sou uma pessoa que todo mundo que vai conversar comigo, ou que muitas vezes até eu procuro, fico encherido demais, sabe? Porque eu fico tentando ajudar as pessoas naquilo que elas precisam, assim, no dia a dia, sabe? Eu gosto de ver as pessoas ao redor se desenvolvendo, crescendo, e isso é meu, sabe? Identificar, falar, pô, vamos conversar, faz assim, faz assado. E talvez seja porque eu tive poucas ajudas. Uma vez eu lembro quando eu estava com o meu sócio, a gente nem sócio, estava começando, ele era parceiro, depois fomos começando a somar alguma coisinha a outra, e todo mundo que chegava no escritório, ele ajudava a outra pessoa. E uma vez eu achei, cara, por que toda vez você ajuda alguém, se lasca, e eu que estou aqui remando, né, você não me traz nada? E tanto ele, já teve também, a gente teve essa mesma conversa, a primeira ideia foi assim, Henrique, porque você não precisa, você dá conta de chegar lá. Isso é o que a pessoa tem subentendido, né? E então eu tive poucas ajudas, sabe? Eu tive ajudas que eu falo assim, de pessoas chegam, Henrique, vem cá, deixa eu te dar um conselho. É claro que a gente tem alguns negócios, esse amigo que lá atrás falou, Henrique, só persevera, né? Mas assim, são duas coisas diferentes dentro do meio do empresário e dentro da advocacia. Dentro da advocacia, se fosse para eu voltar lá atrás e falar, né, eu falar, Henrique, primeira coisa, começa antes, que a gente conversamos aqui mais cedo, inicie estudando, corra atrás e faça bons relacionamentos. Né? Então, case aquilo que você sabe. Mas é muito difícil, porque a gente não sabe para o caminho que nós vamos. Eu não sabia que eu ia ser um advogado empresarial. Né? Eu não sabia disso. Mas se eu soubesse lá atrás, eu acho que essa dica seria isso. Casar a técnica com o relacionamento. Porque depois, quando eu formei, eu passei 10 anos na técnica e pouco relacionamento. Não tinha ninguém para falar, Henrique, você precisa sair daqui, fazer isso, fazer aquilo. Né? Não tinha isso. Agora, se for para buscar dentro da vida, né, profissional, pessoal, eu acredito muito, né, na perseverança, em você estar em bons locais, com boas pessoas, né, caminhando com fé, corretamente, né, adequadamente, que você vai chegar lá. Então, eu acredito muito que isso é importante. Seja da parte profissional, a técnica, relacionamento, você viu que relacionamento fica nos dois, né? Porque eu acho, claro. E isso, para mim, não é uma coisa difícil. É difícil você sair da sua zona de conforto e ir para um local fazer relacionamento. É difícil. Mas conversar com pessoas, graças a Deus, eu sempre dei muito valor, como eu falei no início do podcast, nas minhas amizades. Então, eu sempre valorizei as boas pessoas que caminham. E existem várias boas pessoas que elas vão caminhar. E, pelo incrível que pareça, uma vez me falaram isso e testei e faz sentido, e hoje eu faço. Pessoas que estão em locais que você almeja estar, que são inspirações, que estão bem, se você for lá, bater na porta e falar, me ajuda, me fala, me tira uma dúvida, me fala nisso, elas ajudam. Elas vão ajudar. Elas ajudam. As pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço são as que primeiro, as mais bem-sucedidas são as mais humildes e as que mais estão dispostas a ajudar. É impressionante como eu tenho percebido isso. E exatamente, se você bater na porta desse cara, ele vai te ajudar. E ajuda. É verdade. E isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas não vão. Eu talvez daria essa dica para mim lá atrás. Se eu tivesse... agora, voltando... Isso seria uma dica muito importante, que eu demorei a aprender isso, Paulo. Se alguém tivesse falado isso para mim quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu tinha feito isso. Eu tinha ido em vários escritórios. Eu tinha ido em São Paulo, eu tinha ido em Brasília, hoje eu faço isso. Hoje eu estou indo em São Paulo toda semana. Eu tive reunião agora com o escritório. Daqui 2 semanas... Só essa próxima eu não vou porque nós vamos estar para Moai, né? Mas na outra já tem um escritório agendado. Porque a gente vai tendo essas conversas e isso é importante. Isso vai abrindo nossa cabeça, cada vez vai trazendo, vai tirando a gente da zona de conforto e traz ideias fora da caixa. É verdade. Né? Então, eu acho que você conseguir, né, acessar essas pessoas, mesmo que seja batendo ali, é importante. Você consegue ter um encurtamento, que nós falamos mais uma vez, é um atalho de grandes dificuldades que você às vezes iria passar, você escuta conselho. É verdade. Legal. Bom, bacana. Então, a gente finalizando aqui, cara, eu quero te agradecer imensamente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por tudo aquilo que você compartilhou. Tenho certeza que quem ouvir esse episódio
vai sair daqui com assim, bastante conhecimento prático. Ele vai conseguir replicar várias das coisas que você falou na sua vida profissional, pessoal. E, novamente, Humberto, falar para essa galera que está nos acompanhando, não deixar de se inscrever no canal, porque quanto mais inscritos tivermos, maior vai ser a quantidade de empresários e de pessoas profissionais que vão sentar aqui e compartilhar o conhecimento. E nada melhor do que você pegar conselhos de pessoas que já enfrentaram, que já superaram os desafios. Você consegue encurtar bastante o caminho entre onde você quer chegar e aquilo que você precisa fazer para tal, através dos conselhos recebidos aqui nessa mesa de podcast. É um verdadeiro MBA da vida, né, Paulo? É isso aí. Paulo, esse caso é exatamente o que nós acabamos de falar, né? Eu acabei de dizer para o empresário, isso vale para o empresário, né? Para ele poder buscar, porque sempre vai ter alguém acima, né? Sempre tem alguém que é maior. Então, buscar esse conselho lá, mas você consegue encurtar também buscando aqui na Moai. Aqui na Moai tem essa troca de pessoas, né? Um que está faturando 200 milhões, mas tem gente ali que já vendeu a empresa BI. Exato. Né? Então, você tem pessoas de todos os tamanhos, de todas as expertises e pessoas qualificadas, que eu acho que o mercado hoje ele exige isso. Ele exige muito mais do que um bom relacionamento, ele exige qualificação. Uhum. Então, quando você somos dois, você tem uma entrega perfeita e um remédio ali, um energético, né? Um energético para potencializar o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Não tinha pensado nessa analogia, e é verdade, né? Você potencializa. É uma injeção de ânimo que você recebe quando você está numa mesa de conselho. Eu, toda vez que eu participo, e eu participo de várias mesas de conselho, seja no clube, seja aqui na Moai, eu saio dali com a cabeça fervendo de tanta ideia que a gente tem para aplicar em todas as empresas, seja na Moai, seja nos meus outros negócios que eu tenho também. E, cara, então, novamente te agradecendo, obrigado por compartilhar conosco o seu conteúdo, deixa seu recado aqui, e eu gostaria também que você deixasse suas redes também, né, para que a galera pudesse te achar aí e te contatar, caso eles precisem, com certeza eles vão precisar depois do conteúdo que eles receberam aqui. Obrigado, Paulo, obrigado, Berto, fiquei muito feliz com esse convite, e foi um dia aqui, uma manhã muito boa, né, eu pelo menos estou saindo daqui bem mais enérgico, né? Bem com essa energia, com a gestão de energia, bem mais do que eu cheguei. Fiquei muito satisfeito. Quem quiser me seguir, né? Lá no Instagram, Henrique Esteves, Henrique_Esteves. Estou lá no Instagram, também no LinkedIn, salvo engano, é tudo junto, Henrique Esteves. O escritório é o Alha Advogados, né? Tem no Instagram Alha Advogados ou o próprio site www.alhaadvogados.com.br. E ali no meu Instagram hoje eu até compartilho algumas questões societárias, né? Insolvência, dentro do direito empresarial do dia a dia. Preciso estar mais presente. Preciso estar mais presente ali. É um desafio de todo empresário. É um desafio, né? Mas sempre tem conteúdo toda semana sendo compartilhado lá, a gente conversa e também a gente pode bater um papo, quem quiser trocar uma ideia, bater um papo, e eu sou sempre aberto, a gente pode, seja pelo Instagram, seja tomando um café, seja lá na Moai, né? E aqui em Goiânia, lá em Brasília, agora semana que vem lá em São Paulo. Lá em São Paulo, né? Mas é isso. Obrigado, fico muito feliz aqui por ter esse momento aqui com vocês. Pessoal, e não é nada combinado, não. O Henrique, ele fala bastante da Moai. Por quê? Porque quando a gente fez o lançamento em fevereiro, 6 de fevereiro de 2025, ele foi uma das primeiras pessoas que fez o Pix, compromisso de entrar na comunidade aqui em Goiânia e participar desse ambiente que ele viu grande potencial. Hoje, tudo que ele falou aqui foi porque ele viveu, ele tem ele extrai muito conteúdo e ele ajuda muitos empresários dentro da rede da Moai. Então, assim, não pedi nada, não combinei nada com ele, isso aqui é o que ele vive, ele generosamente, ele expõe aquilo que ele está vivendo dentro da comunidade. Então, deixa eu te contar uma coisa, lá no evento de lançamento da Moai, né? O Henrique chegou para mim e falou assim, cara, acho que eu vou entrar nisso aqui. Eu virei para ele assim, você vai fazer uma coisa muito boa. E lá no próximo evento da Moai tava lá o Henrique. Tava lá o Henrique, é isso aí. Eu conheço, né, grande amigo do Dudu, que é sócio lá da Moai lá em Brasília, e ele sempre falava, eu sempre tinha muita curiosidade, ele sempre falava muito bem. E nós fizemos um lançamento semana passada do Instituto de Direito Empresarial com o presidente, lá no IDEC, e o Dudu tava lá. E aí eu até brinquei. E lá eu citei a Moai, Paulo. Lá eu falei, olha, gente, esse ano eu entrei, né, numa comunidade que o Dudu aqui, ele ficou lá atrás, eu fui no lançamento no começo do ano, e aí eu falei, mas Dudu, vale a pena? Porque é um investimento, é um dinheiro que nós estamos colocando ali. Sim. Ele, Henrique, vale a pena.
né? Porque o nosso combinado era ter ido antes lá em Brasília e tal, acabou que não deu certo. Ele, não, vale a pena, pode ir, eu estou chancelando. E aí, quando eu lançei esse instituto, eu até brinquei com o pessoal, porque eu tenho essa caminhada no direito empresarial, né? Eu falei, olha, igual o Dudu chancelou, depois eu cobrei dele, eu estou chancelando aqui o instituto. Então, vocês podem me cobrar. Então, basicamente é isso, né? Lá atrás, o Dudu falou, vai, né, vai, o Humberto falou nesse dia, pode ir, a gente conversou, eu estava ouvindo, e eu entrei muito satisfeito. Tanto é que eu indico para clientes, indico para muita gente, e até no lançamento do instituto eu citei uma Moai lá, que não tinha nada a ver com coisa para juristas, mas que eu tenho isso realmente, ela como um diferencial. É uma rede de relacionamento muito, muito rica, né? Muito forte. E até mesmo você me indicou um amigo, que é o José Henrique, né? Isso. E ele referenciou muito você. Ele falou, cara, o Henrique é uma das pessoas assim, que eu mais admiro, que eu gosto muito dele. Ele é meu advogado, mas por quê? Porque ele é muito resiliente, ele é muito focado, ele é muito objetivo naquele que ele faz e o resultado que ele entrega para mim é gigante. Então, você vê que a rede de relacionamentos, ela cria isso. E a Moai é uma grande rede de relacionamentos, uma comunidade que, novamente, ajuda o empresário na prática. Não é aquele negócio de ficar trocando cartão. Se você vindo para cá, você não vai ser aquele cofrinho, aquele porquinho, cofrinho, que todo mundo vai dar uma martelada nas suas costas para te quebrar e tirar uma moedinha sua. É muito pelo contrário. Todo mundo está aqui para te ajudar a resolver o seu problema e você crescer a sua empresa. É isso aí. E é interessante a gente falar da questão da comunidade, né? Porque quando a gente viaja prestando atenção em outras culturas. E uma coisa que eu vejo que toda civilização, né, toda sociedade que está mais à frente da nossa sociedade brasileira, eles têm um senso de comunidade muito forte. Verdade. Né? Então as pessoas se ajudam e isso gera um crescimento mútuo. Então quando a gente traz e você está inserido dentro de uma comunidade como o Moai, não tem jeito, o crescimento vem. E tira o sentimento de concorrência, o sentimento de disputa, muito pelo contrário, nós estamos lá todos nos ajudando e todo mundo querendo crescer junto. Né? Então eu acho que isso é muito legal. Bacana. Tanto que é importante essa questão do crescimento junto, né? O José Henrique foi o que eu citei lá atrás, que há muitos anos atrás me disse, Henrique, segue, tem resiliência, né, que vai dar certo, que eu dei esse exemplo. Foi exatamente o José Henrique. Olha só. E hoje a gente, né, tem muito mais do que essa parte jurídica, mas a gente tem amizade e eu falei, Zé, vai fazer bem, vamos lá na Moai. Ó, Zé Henrique, da CRJ Esquadria, que hoje é a melhor empresa de esquadria aqui do estado, né, uma das maiores do Brasil, venha, né, no próximo encontro aqui que você vai gostar. Com certeza. Pessoal, agradecer aqui ao Guia Curta Mais, na pessoa do Marcelo Albuquerque, que gentilmente nos concede esse espaço para as gravações das nossas temporadas. Agradecer também a BRG Geradores, nossa parceira aqui dentro da MoaiCast. O pessoal da BC Energia, meu amigo Alessandro, acreditou no projeto desde o começo, já esteve conosco aqui compartilhando conhecimento e foi um baita episódio. Recomendo você voltar lá e assistir o episódio do Alessandro também. E também agradecer a Gruta Mármores, que está com a gente desde o início aqui, através da nossa amiga Karine. E eu quero aqui deixar todos os meus sinceros agradecimentos a todos vocês que acreditaram no projeto desde o início. Pessoal, muito obrigado Henrique. Hoje nós tivemos mais uma história de dedicação, uma história de trabalho, uma história de estudo e principalmente uma história de resiliência, né? Eu acho que são esses os principais elementos por trás da estratégia, né, por trás da história do Henrique. Obrigado, Humberto. Obrigado, Paulo. É isso. Estou feliz. Vamos lá. Tamo junto. Até logo, pessoal. Valeu, até mais.